Abram suas Bíblias, o seu aplicativo, você que tem. No Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, no verso 11 em diante. E te amo, Senhor. Obrigado, Jesus. Que bom que você está aqui, que bom. Juntos, nós adorando o Pai. Você que está em casa, estamos juntos em espírito, adorando o nosso Pai. Amém? Hoje se comemora o Dia dos Pais. E todos nós temos ou tivemos um pai biológico, genitor. Quem sabe muitos de nós não tem mais esse pai biológico. Mas nós conhecemos o Pai eterno. Aquele que nos adotou e nos fez filhos. No qual Jesus encontrou um lugar para nós na casa do Pai. Nós queremos falar um pouquinho desse Pai amoroso. Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Ele continuou de uma conversa que ele vinha tendo com os religiosos, com os fariseus, algumas pessoas que criticavam ele. Então ele continua dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E seguiu, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Fale comigo. Abraços que curam, encontros que restauram. Quantos já teve um encontro com o Pai? Tiveram suas vidas restauradas? O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha,
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, queridos, o contexto dessa história é que Jesus estava comendo com alguns pecadores, e os religiosos da época começaram a criticar Jesus e dizer: como pode? Ele diz ser o Filho de Deus, ele fica trazendo para nós ensinos e tentando dar moral em nós, e de repente ele senta com os pecadores para comer. Como assim? E aí Jesus fala assim para eles: olha, deixa eu contar para vocês algumas parábolas para vocês se acordarem. Certo homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele deixou 99 no campo, e ele foi em busca desta ovelha perdida, e ele procura, até que achou essa ovelha. Então ele colocou nos seus ombros, trouxe para casa, feliz, chamou seus amigos e festejaram, porque ele achou a ovelha perdida. Assim acontece quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Eles não entenderam muito bem. Ele contou uma segunda parábola. Ele disse: havia uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dessas dracmas dentro de casa. Ele falou de algo perdido fora, e ele fala de um valor perdido dentro, sabe? E essa mulher, ela começa a varrer toda a casa e remover as coisas, e ela procura essa dracma com todo o seu esforço, e de repente ela acha esse valor que estava perdido. Então ela reúne as amigas e fazem festa, porque ela havia achado a dracma perdida. Assim também os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. E eles não entendiam nada. Ele estava querendo dizer assim: eu vim para salvar o que se havia perdido, eu vim achar o que se perdeu. E eles não entenderam muito bem. Eles pensaram: o quê? Ovelha tem que ir atrás mesmo, ela não sabe voltar, ovelha não tem autoconsciência, ovelha é míope, tem que ir atrás. Mas o que tem a ver ovelha? Nós somos gente, nós não somos ovelha. Quantos aqui é gente? Uau! Tu é ovelha? Não é. Nós não somos ovelha. Eles não entenderam muito bem aí, e Jesus continuou e contou essa parábola desse pai amoroso. E esse pai amoroso, ele está falando de Deus. E ele fala: um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, olha, eu já estou com 18 anos, você podia dar aí a minha herança. E isso não foi uma afronta do filho, porque o judeu, ele passa a herança para o filho, ele começa a passar a herança para o filho após os 14 anos, todo judeu faz isso, para que o filho já comece a aprender, a empreender, a negociar. Por isso eles são muito ricos. Então não foi uma afronta. Então o pai começa a passar a herança devagarinho para o filho ir negociando e adquirindo riqueza, e esse filho pede para o pai a herança, e o pai chama os 2 filhos, e reparte a herança entre os 2. E não muito tempo depois, o filho mais novo, quem sabe, deu vontade de loquear. Ele imaginou: puxa, eu com toda essa herança, com todo esse dinheiro, eu estou bonito agora, novo, 20 anos, eu vou dar uma loqueada, eu vou dar uma saída. Quantos aqui, servindo a Deus, andando com o Senhor, mas assim já passou na tua cabeça uma vontade de loquear? Quantos? O pastor, viu? Passa na nossa cabeça, não passa? De repente pensa: vou dar uma loqueada.
Tu eu sei que já passou. Passou na cabeça dele. Ele estava com o Pai, na presença do Pai. E nós amamos a presença do Pai. Eu amo a presença do Pai. Mas mesmo entre nós, na presença do Pai, às vezes a gente passa assim na cabeça uns pensamentos ruins. Não dá assim para a gente saber, está vindo um pensamento ruim, e ele está vindo, virou a esquina, e eu apertar uma tecla, para ele não passar na minha cabeça, não tem como. Às vezes passa um pensamento assim, eu vou dar uma bloqueada. Passa. E passou na cabeça desse menino, eu vou dar uma bloqueada. Eu tenho dinheiro. Sabe, esse negócio de culto, de pastor, meu Deus do céu, louvor, guitarra, vou dar um tempo para a cabeça, eu vou dar uma loqueada. Aconteceu isso com ele. Perdeu. E aí ele chegou no pai e disse: pai, quero comprar um Camaro amarelo. O Camaro amarelo já passou, né? Vamos falar de um carro mais chique hoje? Os homens aí, um carro legal hoje, vamos lá. Mustang, aí sim, cara. Pai, vou comprar um Mustang, um Jaguar, nome de cavalo, de cachorro, né? Mustang ou um Jaguar. E eu vou dar uma saída, pai, eu não quero mais ficar em casa. E o pai, queridos, o pai não chamou o filho e começou a amaldiçoar, porque o pai não faz isso. Tem pessoas que falam em sair da igreja, tem uns pastores que se dizem pai, e começam a amaldiçoar as pessoas, porque se você sair, você está em rebeldia, porque se você sair, você vai voltar de arrasto, porque eu sou teu pai, e eu sou teu dono, você não pode sair daqui. Quero dizer para todos vocês, queridos, eu amo a todos, gosto de alguns, mas essas portas estão abertas para quem quiser entrar e servir a Deus. Mas elas também estão abertas para quem quiser sair e servir a Deus em outro lugar, porque eu não sou o teu dono. Eu e você temos um dono, que é o Senhor. Quantos podem glorificar o Senhor? Ele é o teu dono. Esse pai não amaldiçoou o filho, não. Ele deu a herança. Quem sabe aconselhou com certeza, dizendo: filho, olha, não está sendo uma boa escolha, segundo o que eu estou entendendo. Mas eu respeito a tua escolha, filho. Se você quiser ir, eu não posso fazer nada. E o piazinho pegou o Mustang, o dinheiro e vazou. Caiu nas esbórnia. Famoso. Pato branco, Mustang. As nenas, meninas olhavam e falavam: quem que é esse cara? É filho do fazendeiro. E ele começou a gastar o troco dele, viver assim no pecado. E o pecado é bom, sabe? Pecado não é ruim, é bom. O terrível resultado é o que ele causa, é um câncer, é o passaporte para o inferno. Mas não dá para dizer que é ruim, porque se fosse ruim, as pessoas esmagavam a unha antes de pecar. E começou a ferver. Quantos aqui já ferveram? Pode levantar a mão, eu também já fervi um dia. É uma graça, né? O pessoal não sabe se levanta ou não levanta. Tem algum esposo aí que não levanta a mão porque a esposa está... Lá nas antigas, quem de nós, né? Sem conhecer Jesus, fazendo o que quase todo mundo faz, para a sociedade normal, muita coisa, o negócio é só fazer escondidinho, a esposa não pode saber, o esposo, tudo certo.
Mas aí passou um tempo, queridos. Chegou o Covid-19. O cara não podia mais se reunir com ninguém. Já perdeu o emprego. Acabou o dinheiro. E os amigos, né, quando acaba o dinheiro, vaza. As nenas, pobre, cara, pobre. Só apareciam as feias. As feias, mas as mais bonitinhas vazaram. Aí ele arrumou um emprego. Arrumou um emprego num lugar ruim. Ruim de trabalhar. Alguém pode falar um lugar ruim para trabalhar aí? Está sendo gravado, mas tudo bem, eles não vão ouvir você. Me falaram, queridos, que tem uns frigoríficos aí que parece que a lei é passar 4.000 frangos por hora. E a pessoa começa a cortar os frangos, várias pessoas, e eles colocam uma musiquinha, e essa musiquinha vai ficando mais agitada, mais agitada, mais agitada, e assim, depois de um certo tempo, está passando 14.000 frangos por hora, eles aumentam o ritmo. Imagina que ele pegou um trabalho que num frigorífico, e via aquelas coxas e sobrecoxas passar, e ele com fome, meu Deus, ele lembrou do pai dele, riquíssimo, empresário, rebanhos, pai amoroso, lembrou dos funcionários do seu pai, dos banquetes que os servos se banqueteavam. A Bíblia diz que ele começou a pensar, caiu em si, deu uma olhada, estava cheio de pereba já, porque o pecado lambuza tudo, estraga tudo, queridos. Pecado é um dinamite no cérebro, corrompe, acusação, autoimagem negativa, culpa, tudo que é ruim começa a tocar a alma da pessoa. O cara já começou a frequentar psicologia, visitar Elis, psiquiatra, tarja preta, família destruída, longe da casa do pai. Puxa, na casa do meu pai, os empregados têm tudo. Já sei. Eu vou voltar para casa. Eu não sou digno de ser chamado filho mais. Tanto pecado, tanta coisa feia que não combinava mais com o pai dele. Quem olhava para ele falava assim, não é possível, tu não é filho daquele cara, né? Não pode ser, não pode. Você não manifesta nada da natureza do seu pai. Caráter, atitude. E ele se via assim. Eu vou chegar lá e vou confessar o meu pecado, eu vou dizer que eu pequei contra o céu e contra o pai. E que não precisa mais ele me aceitar como filho, porque eu gastei tudo, eu fiquei endividado, eu não tenho mais nome, não tenho mais autoridade, não tenho caráter, estou craquento, estou descalço, roupa rasgada, vendi o anel de paternidade para comprar cocaína, está ruim demais, mas eu vou pedir se ele me aceite, apenas como um dos seus funcionários, eu vou trabalhar para ele. E a Bíblia diz que ele volta para a casa do pai, ele começa a andar. E esse pai que eu e você temos, sabia onde ele estava.
Não foi buscar porque não é ovelha. Ovelha não tem autoconsciência, não sabe voltar. Ovelha é míope. Ovelha tem que ir buscar, mas gente não. Gente, quando está na casa do pai e decide loquear, ele sai, mas ele sabe, o dia que quiser voltar, ele sabe, Rua Doutor Beltrão 599, ele tem consciência. Jesus não disse que o pai foi buscar o filho, não foi, porque gente tem escolha, e você tem que respeitar a escolha das pessoas. Gente sabe voltar, a ovelha não. O pai sabia onde estava, mas não ia buscar, porque respeitava a escolha dele. Embora amando o tempo todo e todo o tempo, embora todo dia olhando para o horizonte, esperando o filho surgir no horizonte, desejando que o filho voltasse, mas não ia buscar. Porque tem muitos lugares, queridos, que o pai não vai, não combina com o pai. E o filho chegou diante do pai, o pai o avistou de longe, e o pai correu ao seu encontro. A primeira coisa que o pai fez, abraçou. Vem cá, Diego, me dá um abraço. Um abraço diz muita coisa. Um abraço diz muita coisa. Querido, abrace mais. Abrace mais a sua esposa, o seu esposo, abrace o seu filho. O teu abraço cura. A vida de Deus está em você, a natureza de Deus está em você. O teu abraço cura. Abrace mais. O pai o abraçou. Eu imagino o que passou na cabeça do pai e do filho, recebendo aquele abraço. E o filho começa a se justificar, arrependido. Ele fala assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não me sinto mais seu filho. Não sou digno. Não mereço. Mas faça-me como um dos teus empregados. Mas deixa eu ficar perto de você. A impressão que o pai ignora tudo isso. Chama os servos, vem depressa. Traga-lhe uma roupa nova. Coloque um anel no dedo. Coloque nele calçados novos. E pede para matar um novilho cevado. Prepare um banquete. Porque o meu filho que estava morto, viveu. Estava perdido e foi achado. Vamos festejar. Imagina o filho. O filho fala: pai, mas eu gastei tudo em pecado, vivi longe de ti. As pessoas perguntavam quem era o meu pai, eu não tinha coragem de falar, para não sentir vergonha e para não envergonhar a ti. Eu não sou digno, eu estou em débito contigo. E o pai disse: filho, eu não contabilizo
débito. Como assim? Pai, que amor é esse? Pai, isso não é justo. Eu estou te devendo, você tem que usar de justiça e me cobrar. O que você está fazendo? Filho, com os filhos, eu não uso justiça. Com os filhos, eu uso amor. Pai, mas eu não mereço. Eu sei, filho. Eu sei que você não merece. Mas eu te amo. Pai, mas olha o que eu fiz para ti. Filho, o meu amor por você não depende do que você faz ou deixa de fazer. Eu te amo. O meu amor é unilateral. Eu não dependo e nunca vou depender de atitude sua para mim te amar. Eu quero dizer para você que eu te amo. Sempre te amei, independente de. Pai, mas eu não entendo isso. Como que você pode fluir em amor diante disso? E o pai fala assim: filho, eu sou amor. De mim só flui amor. Não flui outra coisa. O referencial que eu uso para os filhos não é financeiro, não é troca, é amor. Eu te amo, filho. Vem, senta no banquete. Esse é o pai que eu e você temos. Quantos têm esse pai? Pai. Mas quando eu estava lá, pai, naquela vida de pecado, como que você me olhava? Em amor. Eu te amava, filho, embora de longe. Eu queria que você estivesse perto, mas eu respeitava você. Mas mesmo de longe, eu te amei o tempo todo. Volte, pai, filho, para os braços do pai. Esse é o meu pai. Esse é o teu pai. Ele te ama. Pai, mas eu estava sofrendo tanto lá longe. E você disse que estava me amando, eu naquele sofrimento. Sim, filho. Eu estava te amando, mas você longe. E você não me amando. Só o meu amor por você não muda a tua história. Não muda a tua realidade. O meu amor só tem efeito na vida da pessoa quando ela se volta para mim e se aproxima de mim e começa a me amar. Então o meu amor na vida dela começa a ter efeito e ela começa a receber paz, alegria, proteção, direção, porque lá longe, filho, eu te amava, mas eu não podia te proteger. Lá longe eu te amava, filho, e eu não podia te dar direção, porque você escolheu isso. Mas aqui perto, o amor é o mesmo, só que agora, nós juntos, eu posso te proteger,
eu posso te dar direção, eu posso revelar a você, filho, os meus segredos que eu tenho para você, os meus planos, os meus propósitos, e agora, filho, eu posso te alimentar da minha mesa, do meu banquete, da minha vida, agora você perto, filho, uau, não existe coisa melhor. Pai, mas lá longe eu estava em pecado, mas eu acreditava em Ti, eu sempre acreditei em Deus. Não muda nada, meu filho, alguém longe de mim acreditar em mim. Satanás não me serve, não anda comigo, não obedece e acredita em mim. Então não muda nada a pessoa só acreditar em mim. O que faz a diferença é andar comigo. Pai, mas se eu morresse, Pai, para onde eu ia? Eu lá longe nessa vida e mesmo você me amando, para onde eu ia? Filho, lamentavelmente você ia para o inferno. E aí, Pai, você ia continuar me amando no inferno? Não mais. Depois que chega lá, o meu amor não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem mais volta. Quantos sabem que o Pai te ama? Levante a mãozinha assim. Quantos aqui amam o Pai também? É isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Só o amor dele por mim e eu viver longe não muda nada.